Imagine estar no lugar errado, na hora errada, e sobreviver a algo que ninguém acreditaria ser possível. Agora imagine passar por isso não apenas uma vez, mas duas. Essa é a inacreditável história de Tsutomu Yamaguchi, o engenheiro japonês que viveu para contar o que nenhum ser humano deveria ter presenciado: os dois únicos ataques nucleares da história. Ele foi atingido pela fúria de Hiroshima, sobreviveu, voltou para casa em Nagasaki e lá, 3 dias depois, viu o mesmo clarão mortal novamente. Como alguém poderia resistir a 2 explosões atômicas e ainda encontrar forças para transformar sua dor em um grito pela paz mundial? Curiosofobia. Na manhã de 6 de agosto de 1945, o engenheiro japonês Tsutomu Yamaguchi acordou cedo. Ele estava em Hiroshima a trabalho, como parte de um projeto da Mitsubishi. Longe de sua cidade natal, Nagasaki, passava os últimos dias em uma viagem de negócios que já se estendia há meses. O Japão estava devastado pela guerra, a escassez de alimentos era severa, mas Yamaguchi ainda acreditava que em breve poderia voltar para casa. Ele não sabia que aquele seria o dia que mudaria sua vida para sempre. Yamaguchi era um homem comum, com uma esposa e um filho pequeno esperando por ele em Nagasaki. Como engenheiro naval, seu trabalho era vital para o esforço de guerra do Japão. Ele já tinha visto a destruição causada pelos bombardeios convencionais, mas o que estava prestes a acontecer em Hiroshima era algo que ninguém no planeta poderia imaginar. Naquele mesmo dia, a tripulação do Enola Gay sobrevoava o céu japonês carregando a primeira bomba atômica da história usada em combate. Batizada de Little Boy, sua potência era capaz de destruir uma cidade inteira em segundos. Enquanto Yamaguchi caminhava para a fábrica onde trabalhava, o avião norte-americano já estava se posicionando sobre Hiroshima. Pouco depois das 8 horas da manhã, Yamaguchi olhou para o céu e viu algo que nunca esqueceria. Um ponto prateado brilhava acima das nuvens. Em questão de segundos, uma luz ofuscante explodiu no horizonte. Era tão intensa que parecia engolir o mundo. Ele foi arremessado a metros de distância, sentiu o calor queimando sua pele e a onda de choque estourando seus tímpanos. Hiroshima havia se transformado num inferno em apenas um instante. Ele estava a apenas 3 quilômetros do hipocentro da explosão. As queimaduras em seu corpo eram graves, seus olhos quase não conseguiam abrir por causa da intensidade da luz, e o silêncio foi substituído por gritos desesperados, prédios desmoronando e um cenário de destruição absoluta. Cerca de 140 mil pessoas morreriam em Hiroshima, muitas instantaneamente e outras em dias ou semanas de agonia. Mas Yamaguchi, de alguma forma, sobreviveu. Confuso, em choque e ferido, conseguiu se arrastar até um abrigo. E, mesmo no meio de tanto caos, o pensamento que o dominava era um só: ele precisava voltar para Nagasaki para rever sua família. Durante a noite, Hiroshima ardia em chamas. Corpos jaziam pelas ruas. Pessoas clamavam por água e o ar estava impregnado de um cheiro de morte e destruição. Yamaguchi, com a pele marcada pelas queimaduras, sabia que precisava sair daquela cidade o quanto antes. Na manhã seguinte, reuniu forças e seguiu para a estação ferroviária. A viagem de volta parecia impossível. Os trilhos estavam destruídos, o trem lotado de sobreviventes feridos, todos tentando escapar do inferno. Mas, milagrosamente, Yamaguchi conseguiu embarcar. Cada minuto dentro daquele vagão era uma luta contra a dor, o medo, o trauma do que havia presenciado. Quando finalmente chegou em Nagasaki, 2 dias depois, sua família mal acreditava que ele estivesse vivo. Queimaduras cobriam grande parte de seu corpo. Sua audição estava gravemente afetada. E ainda assim, ele estava ali, respirando, depois de escapar de algo que parecia impossível de sobreviver. Mas seu destino ainda não havia terminado com Yamaguchi. Enquanto ele tentava se recuperar do horror de Hiroshima, ninguém sabia que o Japão estava prestes a sofrer um segundo ataque nuclear. E o improvável aconteceria. Tsutomu Yamaguchi, um homem comum, estaria no centro da tragédia mais uma vez. De volta à sua cidade natal, Tsutomu Yamaguchi estava exausto.
As queimaduras doíam, seus ouvidos ainda zumbiam por causa da onda de choque, e sua mente revivia cada segundo da explosão em Hiroshima. Para sua esposa e seu filho pequeno, era quase impossível acreditar no que ele havia sobrevivido. Mas Yamaguchi sabia que precisava contar ao seu chefe na Mitsubishi o que havia visto. No dia 9 de agosto, ainda debilitado, ele foi até o escritório da Mitsubishi em Nagasaki. Quando começou a relatar que Hiroshima havia sido destruída por uma única bomba, ninguém acreditou. Seus colegas diziam que era impossível. Uma cidade inteira, reduzida a cinzas em segundos. Parecia coisa de louco. E foi nesse momento, enquanto descrevia a explosão, que o improvável aconteceu. Às 11h02 daquela manhã, o céu de Nagasaki foi rasgado por uma segunda bomba atômica batizada de Fat Man. Yamaguchi mal teve tempo de reagir. Uma nova luz cegante tomou conta de tudo, e mais uma vez ele foi lançado no ar atingido pela radiação e pela onda de choque. Era como reviver o mesmo pesadelo. Em questão de segundos, Nagasaki estava em ruínas. Aproximadamente 70 mil pessoas morreriam naquele ataque, e entre os sobreviventes, Tsutomu Yamaguchi estava lá, pela segunda vez em apenas 3 dias. Ele estava a pouco mais de 3 quilômetros do hipocentro, exatamente como havia acontecido em Hiroshima. O impacto foi devastador, mas incrivelmente, Yamaguchi sobreviveu de novo. Ferido, ensanguentado e em choque, conseguiu retornar à sua casa, onde encontrou sua esposa e seu filho, milagrosamente ilesos. Você consegue imaginar sobreviver a um ataque atômico e dias depois enfrentar o mesmo horror novamente? Conte pra gente nos comentários como você acredita que reagiria. Essa segunda explosão, para muitos, foi além da imaginação. Hiroshima poderia ser considerada um erro, uma tentativa de mostrar poder. Mas Nagasaki provava que a era nuclear havia começado sem volta. E Tsutomu Yamaguchi estava no centro desse capítulo sombrio da história. A casa de Yamaguchi foi destruída, mas ironicamente sua família havia se protegido em um abrigo subterrâneo no momento da explosão. Se não fosse por isso, talvez nenhum deles tivesse sobrevivido. Ainda assim, os efeitos da radiação começavam a se manifestar. Febre, vômitos e uma fraqueza extrema tomavam conta dele. A dor física era apenas uma parte. O trauma psicológico era imenso. Em menos de uma semana, ele tinha visto 2 cidades reduzidas a cinzas, milhares de pessoas carbonizadas, famílias destruídas e um país mergulhado em desespero. Sobreviver uma vez já era improvável. 2 vezes parecia impossível. Quando a guerra terminou, poucos dias depois, Yamaguchi estava vivo, mas carregava no corpo e na mente as marcas que ficariam para sempre. Hiroshima e Nagasaki se tornaram símbolos do terror nuclear, e ele, sem querer, tornou-se parte viva dessa história. É importante lembrar que, naquela época, ninguém compreendia totalmente os efeitos da radiação. Muitos sobreviventes eram discriminados por medo de que estivessem contaminados. Yamaguchi e milhares de outros chamados Ibakusha, os sobreviventes das bombas, carregaram não só sequelas físicas, mas também o peso do preconceito. E ainda assim, mesmo em meio a tanta dor, Tsutomu Yamaguchi se manteve firme. Ele havia enfrentado a morte 2 vezes e resistido. Não era apenas sorte, era como se sua vida tivesse sido preservada para testemunhar ao mundo o que a humanidade era capaz de fazer quando colocava a ciência a serviço da destruição. Naquele momento, ninguém poderia prever. Mas o engenheiro que sobreviveu a 2 bombas atômicas ainda viveria muitas décadas. E um dia, sua história se tornaria um símbolo contra o uso de armas nucleares, transformando a tragédia que quase lhe tirou a vida em uma bandeira pela paz. A guerra havia acabado. O Japão estava em ruínas, devastado não apenas pelas bombas atômicas, mas também pelo peso de uma derrota sem precedentes. Para Tsutomu Yamaguchi, a rendição do imperador em 15 de agosto de 1945 não trouxe alívio imediato. Ele ainda lutava contra queimaduras, febre alta, perda de cabelo e hemorragias internas. Seu corpo parecia ter sido condenado pela radiação, e muitos ao redor acreditavam que ele não sobreviveria por muito tempo. Mas contra todas as probabilidades, ele resistiu. Lentamente, seus ferimentos começaram a cicatrizar,
ainda que as dores nunca desaparecessem por completo. O trauma psicológico, porém, era mais difícil de superar. Por meses ele sofria pesadelos com o clarão branco, o estrondo, o cheiro de carne queimada no ar. Cada vez que fechava os olhos, as imagens voltavam, como se tudo tivesse acontecendo de novo. E havia também outro tipo de sofrimento, talvez ainda mais cruel: o preconceito. No Japão do pós-guerra, os sobreviventes das bombas eram chamados de hibakusha. Muitos eram tratados com desconfiança, como se carregassem uma contaminação invisível que poderia passar para os outros. Sofriam discriminação no trabalho, em relacionamentos e até mesmo na busca por cuidados médicos. Yamaguchi encontrou forças em sua família. Ele e sua esposa, Hisako, criaram filhos em meio à adversidade, tentando levar uma vida normal. Durante décadas, ele trabalhou novamente como engenheiro e professor. Não falava muito sobre sua experiência, guardava as memórias como feridas abertas que preferia não expor. Talvez porque, no fundo, fosse doloroso demais reviver aquelas manhãs de agosto. Mas o corpo não permitia que esquecesse. A radiação deixou sequelas permanentes. Ele sofria com doenças na pele, problemas de visão, fadiga crônica e, mais tarde, desenvolveria câncer. Sua esposa também adoeceu com câncer, provavelmente causado pela radiação de Nagasaki, já que ela estava na cidade quando a segunda bomba caiu. Mesmo diante de tudo isso, Yamaguchi tinha algo em comum: um espírito resiliente. Ele não se deixou consumir pela revolta, mas transformou sua dor em alerta. Aos poucos começou a contar sua história, não como lamento pessoal, mas como testemunho de algo que nunca deveria voltar a acontecer. Em 1957, o governo japonês finalmente reconheceu oficialmente Tsutomu Yamaguchi como Hibakusha. No entanto, sua condição única só seria registrada décadas depois, quando em 2009, já aos 93 anos, ele foi reconhecido como o único sobrevivente oficial de ambas as bombas atômicas. Era um título triste, mas também um símbolo da resistência humana diante da destruição absoluta. Durante os anos 2000, Yamaguchi participou de encontros internacionais, deu entrevistas e escreveu sobre sua experiência. Em uma dessas ocasiões, chegou a discursar na Organização das Nações Unidas, onde pediu que nenhuma outra cidade no mundo jamais experimentasse o horror que ele havia presenciado 2 vezes. Em uma de suas declarações mais marcantes, ele disse que viver tanto tempo após os ataques era um sinal de que sua missão era contar ao mundo o perigo das armas nucleares. Não era sobre sua sobrevivência, mas sobre o que a humanidade precisava aprender com ela. Tsutomu Yamaguchi morreu em janeiro de 2010, aos 93 anos, vítima de câncer no estômago. Viveu muito mais do que alguém poderia imaginar em 1945, quando seu corpo, queimado e envenenado pela radiação, parecia condenado. Sua história não é apenas sobre sobrevivência, mas sobre transformar tragédia em mensagem de paz. Ele viu 2 cidades desaparecerem diante de seus olhos, mas também viu seu país se reconstruir. Viu seus filhos crescerem, viu netos nascerem. E mesmo carregando sequelas por toda a vida, escolheu não guardar rancor, mas sim lutar para que o que aconteceu com Hiroshima e Nagasaki jamais fosse repetido. A vida de Tsutomu Yamaguchi nos obriga a refletir. Não apenas sobre a violência da guerra, mas também sobre a capacidade de um ser humano resistir ao inimaginável. Ele foi testemunha, vítima e, ao mesmo tempo, um mensageiro. Um lembrete de que a paz é sempre mais difícil de construir, mas infinitamente mais valiosa do que qualquer arma. O que mais impressiona você na história de Tsutomu Yamaguchi? A sorte de ter sobrevivido 2 vezes ou a força que ele encontrou para transformar sua dor em luta pela paz? Escreva sua opinião aqui embaixo. A vida de Tsutomu Yamaguchi é um lembrete doloroso e, ao mesmo tempo, inspirador de até onde o ser humano pode resistir. Ele sobreviveu ao impossível e transformou a própria tragédia em mensagem de paz. Se essa história te impactou, compartilhe suas impressões nos comentários e não se esqueça de se inscrever aqui no Curiosofobia e ativar o sininho de notificações para continuar explorando segredos, fatos históricos e relatos que mudaram o rumo da humanidade. Fique atento para não perder os próximos episódios, porque ainda temos muitas histórias tão surpreendentes quanto esta.